Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Entrando no Climatério. Eu, doutora Gisele Kaneski, endocrinologista, estou aqui com as minhas parceiras de sempre, doutora Lilian Marzullo, cardiologista, e doutora Tatiana Saber, ginecologista. E nosso projeto é que, de forma leve, acolhedora e científica, nós passamos para vocês todo o conhecimento sobre o corpo feminino, a saúde e o que ninguém te contou sobre o climatério. Bom, e hoje o tema é quente. A gente vai falar de um assunto que mexe com o corpo, com a mente, com os relacionamentos. A gente vai falar sobre a libido no climatério. A queixa, né, relacionada à libido, a baixa da libido, é cada vez mais comum no nosso meio, principalmente em mulheres acima dos 35 anos. Mas calma, vem com a gente para você entender o que pode estar acontecendo com o seu corpo, para que seu prazer não fique cada vez mais distante. E para essa conversa, nós temos a honra de contar com a presença da Liliana Fajardo. A Liliana é fisioterapeuta pélvica há mais de 21 anos, é nutricionista também, mestre, doutora e pós-doutoranda em saúde. Também é professora e coordenadora da pós-graduação em fisioterapia de saúde da mulher da Suprema, que é uma faculdade aqui em Juiz de Fora, e uma comunicadora incrível sobre o corpo feminino real. Fala muito também sobre libido e a gente vai ter aqui muitas abordagens aqui interessantes sobre esse tema com a nossa presença. Muito obrigada, Liliana. Nossa, eu que agradeço o convite. E assim, esse tema para mim caiu como uma luva, porque eu acredito que eu já estou no climatério, né, com quase 43 anos, e descobrindo agora na pele essa fase. Então, muito obrigada por poder compartilhar também um pouquinho a minha experiência profissional e como mulher. Sim, a gente está aqui. A gente que papo de agradece mulheres essa mesmo. participação. Bom, quando a gente fala em libido, a gente pensa que libido seria o desejo, né, o impulso, aquela pulsão mesmo para atividade sexual. Pensando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como que o corpo da mulher reage a esse impulso. Qual seria também o papel do assoalho pélvico, né? Já que isso é o seu foco de Aham. trabalho. E quais os desafios que a mulher no climatério enfrentaria? O assoalho pélvico ele tem papel fundamental porque entre as funções do assoalho pélvico também é a função sexual, né? A gente tem função de sustentação dos órgãos pélvicos, função de continência, ou seja, segurar o xixi, o cocô, e também a função de sexualidade. Então isso é extremamente importante e hoje a gente poder falar com essa abertura, a gente está num canal e vir falar um pouquinho sobre libido, coisa que a gente não fazia há Ainda pouco mais tempo feminina, atrás. né? Exatamente, por quê? Porque sempre foi muito cercado de tabus. E quando a gente pensa em libido, enquanto a gente pensa em prazer, a gente tem que levar em consideração os aspectos culturais, né? Culturais, religiosos e por aí vai. Porque a manifestação do desejo na mulher, ele sempre foi muito tosado, né? Podado. A mulher, ela foi feita para quê? Para reproduzir. E só nós temos um órgão que é voltado para o prazer, único exclusivamente a função do prazer, que é o clitóris. Então, você veja bem, hoje, em pleno 2025, é que a gente consegue vir a público falar um pouquinho dessa libido, né? Um pouquinho do prazer e da sexualidade feminina. Então, o prazer, ele se manifesta no corpo não só fisicamente, com todos os sintomas físicos, enrijecimento, endurecimento do clitóris, essa sensação de aumento da lubrificação, mas ele também se manifesta na parte emocional. E para a gente explorar e sentir esse desejo, a gente tem que estar bem como um todo, né? Então, eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar bem com o meu corpo, eu tenho que estar bem com a minha cabeça, com a pessoa que eu estou, caso eu esteja num relacionamento. Então, olha quantos aspectos estão envolvidos. Isso é um pouco diferente no homem, né, Liliana? O Completamente homem, ele diferente. A pode estar resposta mal, a a libido dele. resposta é totalmente diferente, é muito mais rápida, é muito mais simples. Então, pensando nesse contexto, quando a gente pensa nessa mulher que agora está vindo para uma outra fase da vida, onde tem várias mudanças ocorrendo, né? Mudanças físicas, mudanças hormonais, mudanças psicológicas. A gente observa muito a questão do estresse, da ansiedade nessa fase da vida. E aí a gente ainda tem que se preocupar com a questão da libido, né? E acaba tendo uma cobrança da parceria, uma cobrança nossa, uma cobrança da sociedade. E aí?
acabou, não tem mais relação, não tem mais prazer, você tá morta. Então, a gente precisa olhar para essa mulher com muito mais carinho e entender um pouquinho desse assoalho pélvico, né? Como é que esse assoalho pélvico está? Porque a gente sabe que essa musculatura, como qualquer outra musculatura do nosso corpo, ela passa por transformações. Então, ela vai envelhecer conforme o nosso envelhecimento vai acontecendo. E por que que a gente cuida do rosto, igual a gente estava falando ali, né, sobre botox, sobre cuidado, e por que não cuidar dessa região também? Isso é super importante. Então, nesse contexto, o assoalho pélvico ele precisa ser olhado, ele precisa ser abordado tanto como prevenção das disfunções que ocorrem, inclusive as sexuais, disfunções de excitação, de toda a resposta sexual, como também no tratamento dessas disfunções já instaladas. Isso pode parecer óbvio pra gente, mas assim, explica o que que é o assoalho pélvico, porque pode ter gente que tá ouvindo e que nem E nem sabe do que se sabe, né? trata. O assoalho pélvico é um complexo muscular e eu brinco que ele é como se fosse uma rede, né? Então é toda aquela musculatura que envolve a vagina e envolve o ânus. E essa musculatura, além da função de sustentação dos nossos órgãos, como útero, bexiga, intestino, ele também tem a função sexual. Então, quando essa musculatura, por qualquer motivo, seja porque essa mulher está na menopausa e já tem todo esse contexto, seja porque essa mulher passou por várias gestações, vários partos vaginais, ou porque ela está com sobrepeso e obesidade, né? Isso a Gisele deve ver muito isso no consultório. Esse assoalho pélvico ele pode acabar sofrendo com essas mudanças que vão ocorrendo no nosso corpo, Como se fosse uma flacidez como desse se músculo. fosse uma flacidez A falta muscular. de hormônio, A né? falta de Uhum. Do hormônio que acontece no climatério, do clima. período climatério, menopausa, pós-menopausa, Exatamente. vai causar uma fragilidade, desde a pele até a musculatura. Uma dinapenia, né? Uma Exatamente. redução da força muscular, né? Também a gente tem todo esse contexto Do que tônus, atinge talvez. diretamente o tônus e a força muscular. E aí, nesse contexto, a gente age de forma preventiva e também de forma já curativa para tratar essas condições. E abordar esse assoalho pélvico, essa musculatura que envolve ali esses músculos, né, que sustentam, é fundamental para que a gente tenha uma prevenção dessas disfunções, mas também um tratamento daquelas que já estão instaladas. Especificamente, assim, na questão, na dinâmica sexual aí que a gente começou a abordar, né? Desde essa manifestação do desejo, que é a libido, até no clímax, né? No orgasmo. E qual que seria, assim, a função específica do assoalho pélvico? Toda essa participação do assoalho pélvico, ela está envolvida nessa dinâmica. Se a gente parar para pensar, o clitóris está localizado ali no assoalho pélvico, que é esse órgão do prazer. E quando a gente pensa, quando a gente para olhar o clitóris, quando a população pensa em clitóris, o que que elas pensam? Num botãozinho que está ali na ponta. Só que a gente esquece que quando o clitóris ele vai se formando, ele é como se fosse uma coisa gordinha para dentro, né? Eu brinco, sabe, parece aquele ossinho do pescoço da galinha, do Aham. peito da galinha? Sim. É igualzinho, né? Se a gente pensa. Um assoalho pélvico forte, ele também traz mais sangue, ele também traz mais circulação, mais nutrição para esse órgão, que acaba respondendo melhor a esse estímulo e dando mais lubrificação para essa região, dando mais acesso a estas terminações nervosas, fazendo com que essa mulher venha sentir muito mais prazer. Bacana. E a gente consegue trabalhar esse assoalho pélvico de forma preventiva e a gente também consegue, por exemplo, reverter um assoalho pélvico que já esteja prejudicado ou pela gestação, ou pelo aumento de peso, ou pela idade, ou por isso tudo junto. Olha, Tatiana, essa pergunta é ótima e acredito que você também vê no seu consultório diversas mulheres que passaram por várias gestações e gestações às vezes de feto muito grande, né? Então tem uma sobrecarga ou um ganho poderal muito importante durante o período gestacional e que às vezes já se instalaram, por exemplo, prolapsos, né? Que são as descidas dos órgãos pélvicos, né? A grosso modo. Então, quando esse assoalho pélvico passou por uma sobrecarga, por uma pressão muito grande, muitas vezes é necessário um procedimento cirúrgico. Mas na imensa maioria das vezes, os tratamentos conservadores, através, por exemplo, do treino da musculatura do assoalho pélvico, ou até mesmo do pompoarismo, a gente consegue prevenir e reverter muitas disfunções que já estão instaladas.
O pompoarismo é interessante, assim, a gente sabe muito pouco de pompoarismo. Explica um pouquinho mais pra gente. O pompoarismo, ele é diferente da fisioterapia pélvica, eu acho que é muito importante também a gente mostrar isso, porque o pompoarismo é uma técnica milenar voltado para o trabalho dessa musculatura, mas o principal foco dele é estimular a parte de sexualidade. Então, é fortalecer, trabalhar essa musculatura para que essa mulher conheça bem essa região, para que ela compreenda e sinta melhor essa região, porque vai aumentar a circulação, vai nutrir melhor essas miofibrilas dessa região, e a gente aumenta, né, o estímulo e aumenta a lubrificação, mas com objetivo sexual. Já dentro da fisioterapia pélvica, a gente trabalha, além dos exercícios que são advindos lá do pompoarismo, que foram adaptados até por um ginecologista lá na década de 40, né, o Kegel, o Kegel, e foi adaptado, mas a gente usa outras técnicas juntas, né? Mas é muito importante porque a gente passar esse conhecimento do pompoarismo, desses exercícios que vão trabalhar a nossa musculatura íntima, porque a gente pode acessar um público que às vezes não tem acesso a um profissional na sua cidade. Sim. E isso eu acho muito importante do que vocês estão fazendo, que nós na internet fazemos, levando conhecimento a quem não pode acessar. E quebrando os preconceitos, porque muita Muito gente sofre com essas questões, Tem até com medo, prolapso. vergonha. Exatamente. Então, às vezes, eu, por exemplo, eu tô sentindo alguma coisa, mas eu não me sinto à vontade de procurar um ginecologista. Uhum. Gente, essa semana E aí perde uma grande oportunidade de, né, Muito, se de- autoconhecer, como você falou anteriormente, a questão Exatamente. desses exercícios, né, até anteriormente, gera também um senso, né, de pertencimento maior, Exatamente. de conexão com essa parte do corpo, que às vezes, né, a mulher por muito tempo, né, Exatamente. Eu falo que é um mergulho dentro de si, porque a gente passar por esse processo de autoconhecimento é um caminho sem volta. Mas eu me lembrei de uma situação que eu passei essa semana. Uma pessoa me mandou uma mensagem inbox no Instagram dizendo assim: Liliana, eu queria te perguntar sobre uma questão, acho que estava com corrimento, alguma coisa assim, mas eu queria que você me desse uma dica do que eu posso usar, porque eu estou com vergonha de chegar assim no ginecologista. Aí eu respondi para ela assim: olha, mas quem vai poder te ajudar é justamente o ginecologista. Eu estou aqui como uma profissional da saúde, não ginecologista, e trazendo conhecimentos básicos, mas não terapêuticos. Eu não estou aqui tratando ninguém. Então é importante que você vá e que o ginecologista possa ver exatamente o que está acontecendo com você. E aí as pessoas começam com essa vergonha, com esses tabus, justamente com medo do julgamento. Nossa, mas se eu chegar no ginecologista desse jeito, Vai ou com pensar que eu não tenho higiene, né? O que ele vai pensar exatamente, de com esse mim? mau cheiro, com esse corrimento. Gente, mas o ginecologista está ali justamente para isso, né? Normalizar as coisas fisiológicas. mas que vão que bom que ela te acontecendo, né? procurou, porque já é um pontapé inicial, já foi orientada, uma Exatamente. orientação, né, já muda, é um Exatamente. Então, divisor ali, de orientação, águas. olha, vá ao É um divisor de águas, ginecologista. Foi sim. exatamente isso que você disse, né? Na era da internet, na era do conhecimento gratuito e acessível, ela tem essa oportunidade. Pensa alguns anos atrás, o que Sim. seria dessa mulher? Até onde ela ia esticar essa situação? Exatamente. Quantas mulheres deixam de receber qualquer diagnóstico por esse medo, né? Ah, eu não vou no ginecologista porque eu estou com medo do julgamento. Quantas vezes a gente que trabalha com genitália, a primeira coisa que, gente, é quase que unânime. Ai, desculpa, não tive tempo de depilar hoje. Ou, ai, desculpa, não deu tempo de eu tomar banho antes de vir aqui Já que para você tá falando de consulta. depilação, conta pra gente o que que é fisiológico, assim, em relação à depilação. É outro também, outra crença, é cultural, né? Aqui no Brasil a gente vê, se a gente for acompanhando os playboys, né? Desde lá da década de 80 a gente acompanha a evolução da depilação, né? Então lá na década de 80, 90 era super normalizado, você tira só o excesso. Hoje a gente já tá com retirar todo o pelo, né? E aí a gente tem que parar para pensar também na parte anatômica e fisiológica. A gente tem que tomar alguns cuidados. A depilação total, ela causa a sensação de higiene, de limpeza, mas a gente também tem que entender que o pelo tá ali com um propósito. Ele tem o Proteção, né? propósito de proteção. É claro que você não precisa deixar de aparar, você não precisa deixar de se cuidar, mas não tem a necessidade que as pessoas acham que é obrigatório para se sentir limpas, né? Mas isso é muito cultural. Isso aqui no Brasil é quase que unânime. As pessoas vão optar pela depilação total. A gente vê muito erro na própria higiene, né? Tem mulheres que acham que tem que lavar a vagina Dentro do por canal. dentro. Ô, Tatiana, quantas usam ducha?
Eu acredito que no seu consultório você deve ver isso também. Sim. Ai, doutora, eu faço ducha higiênica. É aquilo assim, morreu a fadinha da saúde íntima, né? É Chega no uma fadinha absurdo que de uma morre. mulher não engravidar e você vai pesquisar e ela usa ducha depois da relação sexual. Essa desinformação e essa disseminação dessa desinformação que é o grande perigo da internet, né? A internet ela veio para trazer muitas coisas boas, como o que vocês vêm fazendo, que eu acho ótimo, eu compartilho, eu adoro aprender mais sobre essa fase, porque é uma coisa muito diferente, eu acredito que vocês vão sentir e já estejam sentindo, como que é diferente a gente vivenciar essas alterações já do climatério do que a gente saber na teoria. É muito diferente. Infelizmente, tem muito conteúdo fazendo assim um desserviço na internet para as mulheres, né? Infelizmente. Com relação à ducha higiênica, eu recebo muitos comentários assim, porque eu falo muito sobre essa questão de higiene íntima nas redes. Ai, não, mas se eu não faço uma ducha, se eu não lavo lá dentro do canal, eu não tô limpa. E aí você vai vendo coisas absurdas. Ah, não, por exemplo, não só a ducha higiênica, mas também como a ducha para a parte intestinal. Não, vou fazer uma lavagem aqui porque eu tenho que me sentir limpa, né? Então, essa disseminação dessas crenças populares, mas é mais uma crença mesmo. Até questão de produtos também que são utilizados para essa higiene, né? A gente Exatamente, sabe né? que tem muita coisa É. que piora mesmo, né? Desregula a Desregula a flora, né? microbiota, Totalmente, E o exatamente. problema é totalmente. justamente esse, né? Matar as bactérias do bem. Eu Isso. falo, gente, vagina é Exatamente. autolimpante, É. não precisa lavar por dentro. E aí, o que que acontece? Não, mas eu preciso usar um sabonete que mata 99% das bactérias, porque eu não posso ter bactéria no meu corpo. Mas esqueceu que que o corpo é habitado Tem principalmente muito por mais A gente tem bactérias. muito mais genes bacterianos no nosso Exatamente. E aí organismo não- do que Do os que nossos célula, né? próprios, né? Então, gente, Exatamente. sabonete é só na parte de fora, Externa, não é isso? exatamente. E procurar um sabonete mais adequado. Não quer dizer que é um sabonete ginecologicamente testado, dermatologicamente testado, que é bom pra gente, né? A gente tem que procurar aquele líquido de preferência, Uhum. que tem um pH mais baixo. Então, tudo isso com produtos mais naturais possíveis. Evitar aquela lista interminável de produtos que você vê ali, é só corante, estabilizantes, só realmente produtos químicos, né? Eu brinco o seguinte: leu, não entendeu o que que é produto químico. Não Aí usa. é conservante, pode ter certeza. E deve evitar, né? Uhum. Ah, mas eu uso, não faz mal. Que ótimo! Para você não faz mal, mas vai ter uma população enorme que vai fazer. Às Você vezes você não consegue sabe falar que pra faz gente, mal até para também. os ouvintes, assim, ter uma noção desse valor de pH? Em O média. pH da vagina é o pH mais ácido, né? Então ele vai estar ali entre 4,5, no máximo 5,5, 6. Mas isso é variável, né? Então, assim, Maravilha. Não só para elas varia de. terem o norte, que às vezes a gente fala um pH mais baixo, só Exatamente. para. E a gente tende a pensar num pH neutro. Ah, não, se é pH neutro é bom, né? Uhum. Na verdade, você usar um sabonete de pH neutro pode dar super bacana, pode dar um match perfeito ali com a sua região íntima. Mas a tendência é que a gente procure pHs mais baixo, né? E aí a gente também tem que entender que o pH ele oscila ao longo, né, do nosso ciclo, né? Então ali Sim. durante o mês vai oscilar, depende muito da nossa alimentação, né? A Lilian fala muito na internet também sobre essa parte de alimentação saudável, de vitaminas e minerais, dessa reposição, porque começa com o cuidado do nosso intestino, né? Uhum. Então, vocês tiveram uma gravação, né, falando sobre a parte nutricional, isso é muito importante. A gente pensar na nossa saúde íntima começando lá no intestino. E você pensa assim, sabonetes abrasivos, essa moda de sabonetes bactericidas, você pensa isso em contato com a vulva atrófica da mulher pós-menopausada. Isso é um Cheia de desastre. fissuras, que já é eu brinco o seguinte, sabe aquele tecido que vai puindo ao longo dos anos? Aquilo é realmente o tecido de um canal Fica vaginal numa frágil, né? menopausa. Completamente frágil, qualquer coisa rasga. Então, essa mulher, ela começa a deixar de querer ter relação, deixar de querer ir num ginecologista. Ah, não, eu não vou fazer exame ginecológico. Fazer preventivo, Ressecamento. fazer ultrassonografia, né, do transvaginal, porque aquilo vai gerar um desconforto tão grande para essa mulher que ela acaba evitando. Além da reposição hormonal, a fisioterapia também ajuda nisso? Com certeza, quando a gente passa a trabalhar em parceria com a ginecologia, né, então essas mulheres que são assistidas pelas duas, o resultado é muito melhor, não só na reposição hormonal,
vaginal, mas também no laser vaginal. Então, a gente associando técnicas, a gente já sabe que hoje, quando a gente tem essa abordagem mais holística do paciente, a gente olhar esse paciente como um todo e vários profissionais trabalhando em prol desse paciente juntos, a gente tem resultados muito melhores, muito mais satisfatórios. Ainda falando de higiene íntima, né? Qual que é a higiene íntima correta pós-relação sexual, se é que precisa ter algum tipo de higiene? É outro perigo, né? Que as pessoas querem colocar o chuveirinho lá dentro para limpar. Não, mas senão depois fica escorrendo, fica Infecção descendo. urinária. Nossa senhora, gente, tem que lembrar o seguinte: sexo é atrito, relação sexual gera atrito. Então, primeira coisa, vamos fazer xixi para que a gente possa pelo menos tentar limpar um pouquinho dessa uretra. Porque as nossas bactérias mesmo, que estão ali na nossa vulva, elas podem acabar adentrando ali por conta do atrito na uretra e acabar fazendo a famosa cistite, né? Que é a infecção do trato urinário inferior. Se a gente já faz o xixi, meio caminho já está andado. Depois disso, é a higiene correta. Lavar somente a parte externa e tá tudo certo. Só não pode deixar de fazer xixi e depois de lavar. Mas somente água e sabonete adequado. Nada de ducha Isso higiênica. aí. A gente estava falando da fisioterapia pélvica, inclusive a fisioterapia consegue tirar muita mulher da fila da cirurgia e consegue evitar muita recidiva de cirurgias realizadas, né? Que é Sim. uma coisa que a gente vê com bastante frequência. Então, Sim. associar a questão da cirurgia com a fisioterapia, isso é extremamente importante. E a gente tenta facilitar o acesso dessas mulheres à fisioterapia pélvica, porque hoje o serviço ainda parece Ainda é ser limitado, restrito, né? muito limitado. E a gente tem que pensar que a gente está aumentando a longevidade, né? A gente está Exatamente o que vivendo eu já ia mais. falar. A gente está A vivendo questão da mais. longevidade, Aí pensando a imagina. longo prazo. Exatamente. Essa mulher com 45 anos é uma mulher jovem, né? A nossa faixa etária. Super ativa. Super ativa, saudável. Essa mulher faz hoje uma cirurgia, sei lá, um sling para correção de uma Isso, incontinência quando eu urinária. falo cirurgias de períneo, Exatamente, cirurgias uma de prolapso perineoplastia, uterino. exatamente. Então você pensa que essa mulher daqui a 5, 10 anos, se ela não fizer nenhum treinamento para o assoalho pélvico dela, ela vai ter uma recidiva. Fatalmente, ela vai passar por outra cirurgia e depois por outra e por outra. E olha quantas cirurgias que ela pode vir passar porque ela tá jovem e vai viver muito. Então, a gente buscando qualidade de vida, a gente associa tratamento, associa a fisioterapia com laser, associa muitas vezes a fisioterapia com a cirurgia, porque muitas mulheres precisarão ainda assim passar pela cirurgia. Mas quanto mais a gente puder postergar esse momento, melhor para ela. E muitas saem realmente, né, da Sai, necessidade da sai sim. cirurgia. Uma coisa até um ponto interessante são os prolapsos. A gente precisa entender que uma vez que ele está instalado, a fisioterapia não vai tirar esse prolapso, né? Um prolapso grau 2 de parede anterior, ela não vai voltar para o lugar e sumir, desaparecer. O que a gente pode, mais uma vez, é postergar uma cirurgia, né? Então, E melhorar o resultado melhorar o dela. resultado, melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Então, mantendo esse órgão, depois que ela coloca lá para dentro, mais tempo dentro do introito vaginal. Isso que é importante. Viu? A gente tem que fazer banco de músculo até Até no na períneo. Exatamente, gente, não tem jeito. A gente fala do banco de colágeno, a gente começou a falar muito de banco de É isso, músculo, não tem até pro jeito. períneo. Agora, então, você Colágeno. conta pra gente, pra todas as nossas ouvintes aqui, o que que a gente pode fazer se não tiver acesso a uma fisioterapeuta pélvica de exercício pra gente prevenir essas alterações no E períneo. eu queria saber um pouquinho mais também sobre os exercícios de pompoarismo, que eu fiquei curiosa e eu não sei nada disso. Eu acho que eu acho que é a maior curiosidade de toda mulher. Gente, Aham. que diabo é esse de pompoarismo? Usa Quero alguma mais. coisa, eu tenho que colocar É alguma coisa dentro da necessário, vagina. né? Exatamente. Isso. Porque não, gente, eu recebo muita coisa assim. Ai, gente, mas para eu fazer pompoarismo eu tenho que me tocar, eu tenho que colocar o dedo, eu tenho que fazer isso. Calma. A primeira coisa é o seguinte: sabe a hora que a gente vai sentar para fazer xixi? Só para você treinar. Tenta prender o xixi na hora que ele estiver saindo. Essa é a contração do seu assoalho pélvico. Mas, pelo amor de Deus, gente, não vá ficar fazendo isso toda hora. É só para você testar, ok? Então, vamos lá. Tô sentada, tô fazendo xixi. Peraí, prendo. todo mundo Deixa contraindo. eu- Vamos lá. Prende. Vamos Vê lá, se vocês gente. conseguem, ó. Prendi. Entendi. Conseguiram? Pronto. Na Vocês yoga tem muito isso, né? Você vários fazer uma- exercícios, não só yoga, pilates, você pode trazer isso para dentro da sua realidade. Imagina lá, vocês estão lá atendendo o paciente o dia inteiro. Entre um paciente e outro aqui, ó, tô contraindo Por meu que que não assoalho pode pélvico, fazer o vocês não tempo todo? Aí a gente entra numa fadiga, a gente Ah. vai passar o dia inteiro. Imagina você correr uma maratona o dia inteiro, sua pepeca vai falhar.
Cara, aí Entendi. é feito contrário, pelo Igual amor fazer de muita musculação. Aí você entra em fadiga, você faz o efeito contrário. Aí sua musculatura vai fadigar. E aí pode hora até que vir uma precisar, incontinência, não vai não vai estar fadigada. Nossa, gente, é muito complexo. Mas não, por que que é complexo? Porque é uma Ai, musculatura ai. que a gente só lembra de Na hora forma que ela involuntária. é. Então, assim, eu faço xixi, prendo xixi, porque eu não posso fazer xixi agora, tô com vontade de fazer xixi, eu tô gravando um podcast, não posso fazer. Mas é automático, né? Então, assim, é involuntário, é o meu cérebro que tá fazendo isso. Então, o primeiro teste, gente, vamos lá, prende o xixi, solta o xixi. Tem Ótimo. gente que não consegue fazer essa contração. Muitas, muitas. E aí a gente precisa entrar aí com um profissional para ensinar, reeducar, trabalhar, Então, primeira dica, estimular. todo mundo tenta prender o xixi e Tenta. soltar o xixi. Não conseguiu, procura um fisioterapeuta Pélvico de pélvico. preferência. Isso. E aí é muito importante conseguir, então vamos tentar fazer ao longo do dia contrações. Quanto mais rápido eu conseguir fazer, então conseguir contrair, ó, 10 vezes rapidinho, Todo mundo treinando, todo gente. mundo treinando, ó, aqui eu tô fazendo, ó, ninguém precisa saber que eu tô fazendo. Conseguir fazer, eu tenho mais resposta para situação de estresse, por exemplo. Sabe aquela hora que você tá chegando em casa, bota a Aham. chave na porta Aham. e vem aquela vontade louca de fazer Sim. xixi? Se você começa a treinar essas contrações rápidas, Você se eu salva. consigo fazer uma contração profilática para eu chegar no banheiro. Olha que Ou interessante. seja, eu previno uma contração, Ajudaria na urgência? ajuda na urgência, porque quando eu contraio meu assoalho pélvico, eu inibo o meu detrusor, que é a musculatura da bexiga. Porque muitas me relatam que às vezes não começaram ainda com SCAPs, né? Mas a urgência a gente já Mas intervém. urgência Pra é um... hipercontratilidade Às também? vezes vem Sim, mais porque é uma bexiga precocemente. hiperativa. Ah, entendi. É uma bexiga hiperativa, já é uma Maravilha. condição patológica que precisa ser tratada. A fisioterapia é padrão ouro hoje no tratamento da bexiga hiperativa, Olha só, porque Olha, gente, E é esse com movimento- eletroestimulação. E esse movimento, além da gente treinar o assoalho pélvico, Eu posso inibir prevenir as contrações. doenças, né? A gente também, Trata. disfuncionalidades, a gente também tá melhorando a libido, a questão do assoalho pélvico, pra gente Totalmente. melhorar a questão de orgasmo, de tudo isso. Você pensa, eu para ter um músculo saudável preciso fazer exercício. O clitóris e a região do assoalho pélvico precisam receber mais sangue, precisam receber mais oxigênio, nutrição. Então, quando eu trabalho meu assoalho pélvico, eu também aumento a libido porque eu estou trabalhando essa região. Além de estar pensando, né? Além de estar Tô pensando, pensando gente, na vagina ali, né? exatamente. E eu sempre falo o seguinte: o pompoarismo, ele é um caminho, né? É um meio, mas existe todo o contexto. Então, eu tenho que estar com a minha saúde ginecológica em dia, eu tenho que estar com a minha saúde hormonal em dia, eu tenho que estar com os meus níveis de vitaminas e minerais todos equilibrados para que funcione. Né? Então, é tudo uma questão de avaliar esse sujeito, essa mulher, enfim, como um todo, para que a gente possa abordá-la de forma integral. Mas é isso, fazer a contração várias vezes ao dia, mas assim, faz 10, descansa, faz 15, descansa. Tem que respeitar um intervalo. Tá. Porque senão a gente vai fadigar essa E você musculatura. ia falar também da eletroestimulação. A eletroestimulação a gente usa para mulheres que não têm essa percepção do assoalho Uhum. pélvico. Então, assim, não consigo. E aí, existem várias causas para essa não percepção, para essa não conseguir contrair o assoalho pélvico. Dentre elas, o fato de não conhecer o próprio corpo pode ser uma delas. Né? Aquela mulher A que gente nunca esbarra no cultural de novo, né? cultural, religioso, O pudor. enfim, exatamente. E aquela mulher que nunca teve curiosidade de pegar um espelhinho e falar assim: olha, é isso que é uma perereca? Porque não sabe, gente. E aí essa mulher muitas vezes chega lá com um condiloma. Mas, ué, é só uma verruguinha. Uhum. Essa mulher tá cheia de fissura. Essa mulher tá com várias condições, herpes, porque não se olha. Né? Olha quantos problemas que podem se tornar potencialmente graves, como um Uhum. condiloma está associado a um HPV que está associado ao câncer de colo de útero. Sim. Né? Olha o quanto esse não conhecimento da nossa região, essa falta de cuidado, né, de olhar para a própria região, pode levar a uma doença Pode grave, né? até, em grau mais extremo, levar até alteração da expectativa de vida. Você da sabe que mulher. essa semana, há umas Não 2 só por semanas essa atrás, questão, por questão de infecções depois lá na com frente, certeza, recorrentes, né? com Uma certeza. cistite progredindo para uma infecção renal, Exatamente, até uma sepsis, falha, uma ainda mais falha pacientes mais à uma frente, insuficiência né? renal. Mais de 70 Você anos, então. sabe que há umas 2 semanas atrás eu recebi a notícia de uma amiga que tratava uma moça de 31 anos que morreu por conta de câncer de colo de útero.
Gente, 2025. É uma tristeza. Uma mulher de 31 anos, super jovem, que até pouco tempo atrás era muito saudável, morreu com câncer 100% evitável? Através de um 100%. simples exame? Gente, se Da tivesse, vacinação? eu falo com os pacientes assim, vocês têm que fazer preventivo. Existe o exame que detecta o A câncer lesão antes inicial? dele ser câncer. Exatamente. Você imagina se a gente tivesse isso pro corpo todo? A gente não tem. E para onde tem, você não vai fazer? Um Exatamente. exame Ô, presente até na gente, atenção primária, né? exata. A gente, como profissional da Super saúde, disponível. dói. Ouvir um Dói. caso Sim. desse, não dói? Muito triste. Porque já, essa paciente, quando já chega, já está com metástase, já está com câncer super avançado, já não havia mais possibilidade terapêutica a fim de curar, e essa mulher evoluir tão rapidamente para o óbito. É É muito muito triste, triste, gente, muito muito triste. triste. Bom, eu fiquei interessada, eu ainda quero explorar o pompoarismo. Vamos supor aqui, eu já estou no meu nível iniciante, eu consegui Aham. fazer. Existe um nível contraído. intermediário, avançado Sim. de exercícios? E só voltando um pouquinho, você me perguntou sobre equipamentos. Sim. Não é obrigatório. Ele é um Umas complemento. esferas que você pode Tem as- segurar dentro da Isso, as vagina. bolinhas de Benioá, que são bolinhas é um tipo um silicone, que ele serve justamente para dar essa percepção, essa propriocepção ali do canal. Esse já é um nível Isso intermediário é como se a avançado? gente, até mesmo o nível iniciante pode fazer, mas lembrando, não é obrigatório. E hoje a gente tem aparelhos que fazem um feedback. O que é isso? Eu coloco hoje um aparelhinho que é igual uma anteninha, eu acho que já devo ter mostrado na internet, talvez tenha passado para vocês, Eu já vi que que fica é o mexendo, né? educador. Exatamente. Quando eu contraio, eu vejo a anteninha mexendo. Quando eu relaxo, ela desce. Quando eu contraio, né? Aliás, quando eu contraio, ela desce. Quando eu relaxo, Coloca ela ela sobe. dentro do canal Dentro da do vagina e aí canal. você vai, o movimento você vai vendo ela Exatamente. movimentando. Mas não é qualquer anteninha não, viu, gente? Não, pelo Não amor se de machuquem. Deus, pelo amor de Deus. Existe um equipamento que é um exercitador ou um educador perineal que é voltado para isso. Então, existe sim uma forma de você evoluir. E eu sempre falo que a gente joga para o nosso cotidiano. Então, por exemplo, eu faço o exercício do pompoarismo em qualquer momento, a qualquer lugar, porque ele é realmente fácil de ser praticado. E depois eu vou levar para a minha vida prática. Quando eu estou dirigindo, eu faço pompoarismo. Quando eu estou fazendo minha atividade física, eu faço pompoarismo. Quando eu estou na relação sexual durante a penetração, eu faço os exercícios. E aí, quanto mais eu faço, gente, a prática leva à perfeição, não tem jeito, né? Eu vou tentando, 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 e aí acabo fazendo realmente o movimento correto, vai aumentar o meu prazer e do meu parceiro também. Muito Maravilha. bom. Tá Maravilha. satisfeita, Tati, em relação ao Acho que pompoarismo? ela vai começar amanhã a fazer o Vai. Ela já tá pompoarismo. fazendo agora. Se mais as aulas da Liliana, eu vou aprender. Com certeza, vai tirar de letra. Agora, só um detalhe, a gente acha que por a gente ser profissional da saúde, a gente tem, né, um controle, uma percepção corporal muito maravilhosa. Gente, você sabe que eu tomo coça de profissionais da saúde? Muitas vezes eu pego profissionais da saúde que falam assim, Liliana, eu tô contraindo, Eu não consigo. eu não consigo. Mas a Aí antena não mexe. a antena não mexe, tá mexendo o bumbum, tá usando musculatura acessória, que é abdômen, É perna. certo contrair o esfíncter anal junto? Tem que Claro. contrair os dois? Quando a gente começou a falar de pompoarismo na fisioterapia pélvica, não, só pode mexer. Gente, como é que a gente Não tem isola uma jeito, né? musculatura que é toda junta? A mesma inervação, não tem como. Vai contrair o bumbum também. Não tem jeito. Só que a gente contrai, quando eu falo bumbum, a gente tá falando de ânus, né? O glúteo, ele acaba acompanhando, mas o foco é vagina e ânus. É a musculatura perineal mesmo. Perineal, exatamente. É a base ali do assoalho pélvico. Do assoalho pélvico. Eu sempre brinco, gente, aonde você tá sentada? Você sentou no seu assoalho pélvico. Exatamente. Maravilha. Gi, você pode falar um pouquinho assim sobre, a gente falou, né, o que pode contribuir aí para estimular a libido, a saúde sexual da mulher. Então, a gente falou a gente até deu uma pincelada sobre terapia de reposição hormonal, os Sim. exercícios importantíssimos, né, da fisioterapia. A parte emocional. Exato. Sim. Em relação à suplementação, suplementos. Em relação à suplementação específica, a gente pode ter alguns fitoterápicos, né, fitoestrógenos. A maca peruana tem um certo resultado, não no sentido direto de melhorar a libido, mas no sentido de aumentar a vitalidade da mulher e, com isto, ela ficar mais disposta à prática, né, de uma atividade sexual. Temos também um fitoterápico chamado Damilib, que ele aumenta os níveis séricos da testosterona livre da mulher
e da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, né, que ele tem um envolvimento nas 3 fases ali da questão sexual: desejo, excitação e orgasmo. De forma também que você está querendo dizer no sentido de adaptógenos, né? Sim. Ashwagandha também, em muitos casos, até na regulação do estresse, né? Modulando aí níveis de cortisol elevado, a gente sabe que impacta muito negativamente na libido, a mulher aí em multitarefa, com 1001 preocupações em relação à família, filhos, né? Muitas vezes, né, neste momento de vida, em relacionamentos de longa data, ou transição de carreira, cuidando também algumas vezes dos pais, já lidando também com algumas questões de doenças crônicas que vão se tornando mais prevalentes neste período, né, Uso de de vida. medicamentos, né? Exatamente, alguns medicamentos interferem negativamente, como alguns antidepressivos, né? A sertralina, por exemplo, paroxetina, interferem negativamente. Alguns antidepressivos têm até um certo resultado positivo, porque poderia aumentar aí a dopamina com a bupropiona, mas tem que ser muito bem indicada por um profissional, né, por um psiquiatra, né, de preferência, até porque tem algumas contraindicações, como por exemplo, uma hipertensão não controlada. Essa mulher não pode fazer uso da bupropiona, por exemplo, e também de histórico de crises convulsivas. Também não poderia fazer o uso. E lembrar também da importância de hábitos saudáveis de vida, né? De manter uma boa alimentação, uma boa nutrição no corpo, fazer essa avaliação toda de questão de vitaminas, de minerais, a prática de atividade física regular. Não vamos pensar só no músculo do períneo, mas Não. nele também a gente precisa de melhorar, né? Exatamente. O sono também é muito importante, controlar estresse e também que interfere muito na libido a questão de vícios, né? Então, o álcool, o tabagismo também é muito importante a gente se atentar para isso, tentar eliminar esses vícios, porque eles também vão interferir na questão da libido, né? Nesse contexto Eu gosto todo. muito da explicação da Gisele sobre a questão da dinâmica sexual da mulher em um relacionamento longo e um Isso. relacionamento novo, né? Porque muitas vezes aquela mulher que está dentro de um casamento, ela se culpa por ter uma diminuição da vontade, um desinteresse, né? Lógico que a gente tem que ter um relacionamento saudável, né? Então, partindo de que temos um relacionamento saudável, explica um pouquinho pra gente essa dinâmica da resposta sexual da mulher num relacionamento novo e da mulher num relacionamento já de muitos anos. Num relacionamento novo, que muitas vezes a gente considera, até pouco tempo a gente falava aí, 2 anos, agora está encurtando um pouquinho para quase 6 meses, mas de uma forma geral aí, até 2 anos mesmo. A gente tem muito a fase aí da resposta sexual espontânea. É quando a mulher, ela ainda tem pensamentos sexuais em relação à parceria dela, ela alimenta essas fantasias, né? Tem tempo para isso na rotina dela, de estar pensando, imaginando, programando, né? Esses encontros. E isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Não tem jeito. É a famosa fase da paixão, né, gente? a famosa fase da paixão tá paixão. ali. O fogo, a chama acesa, né? Exatamente. E um pouco de filosófico, como Platão já dizia, né? É bem difícil você desejar o que você já tem, né? Possui. Já chega em casa, tá ali deitado Tá no fácil, sofá, tá ali te esperando, ele tá lá deitado no sofá. Então, assim, tem toda essa questão mesmo. E aí, é comum mesmo que ao longo do tempo, a resposta sexual predominante seja reativa. Então, ela envolve aí todo, né? A mulher para a resposta sexual, vamos supor, né? Se o parceiro quer uma atividade sexual à noite, ele já tem que se preparar aí desde o amanhecer, né? A forma que essa mulher recebe esse acolhimento, essa intimidade emocional que é muito importante, esse diálogo ao longo do dia, para que ela seja mais receptiva, né? E receba aí essas preliminares que são importantes, né, para a mulher. O homem vai perdendo isso, às vezes, com o tempo, assim, no sentido de cultivar isso, né? Essas etapas de realmente estimular a mulher para essa prática sexual. Com o tempo, acaba que, para ele, parece que vira no automático, e para a mulher ainda é uma forma, né, que tem que passar por todos esses processos. Então é normal para uma mulher que tem um relacionamento mais longo, que ela não tem aquela libido inicial, né? Aquela questão da chama acesa, mas ela, diante de estímulo, ela se mostra reativa e aí ela manifesta a libido dela. E isso que é o esperado, né? Exatamente, ali no início das carícias, né? No início da relação, aí é habitual que ela comece, sim, o processo ali de excitação. Lubrificação. Lubrificação.
Então, aí já seria um problema se neste momento ela não respondesse fisiologicamente com o corpo dela com essas respostas. Aí realmente procurar, né, um auxílio Com profissional, certeza. uma psicoterapia, uma terapia de casal. Mas assim, quando muitas me queixam, minha libido tá baixa, eu nem penso a respeito. Então, às vezes, se compara com outras pessoas, ou se compara com filmes que às vezes, né, mostram uma coisa muito fantasiosa em Uhum. relação a essa questão das relações sexuais e se sentem assim diferentes, né? Acho que Diminuídas, né? tem diminuídas, acho que tem alguma coisa de errado com elas em específico. Então, tem esse diferencial e é importante que elas saibam para que elas, né, abordem isso da melhor forma E possível. tem que ser um movimento do casal. Se você está num Sim, relacionamento, não adianta eu sozinha querer mudar o meu sim. relacionamento. E tem até uma brincadeira, acho que tem um pastor na internet que ele fala assim: mulher é fogão a lenha É. e o homem é fogão a gás. Porque realmente você tem que ir lá e tem que colocar lenha e tem que abanar e tem que soprar durante o dia inteiro para chegar de noite ele tá pegando Exatamente. fogo. E o homem não, gente, é um Ligou o botãozinho botão. ali, pronto, resolvido. E o relacionamento, ele vai sofrendo com o passar do tempo. E acho que essa é uma grande queixa em todos os Sim. consultórios profissionais, né? As mulheres chegando depois de um longo relacionamento, eu já não tenho mais desejo, já não tenho mais vontade de me relacionar com o meu parceiro, ou, né, o parceiro de muitos anos. Mas é muito por conta disso, porque às vezes é um movimento só de um. É. Eu espero do outro, mas eu não estou fazendo nada para aquilo mudar, E não né? tô Isso. dialogando, né? Não tô Como expondo. é que o outro vai saber, né? Eu falo muito sobre isso, sobre a busca do prazer. Eu não sinto prazer com ele. Aí eu virei e falei assim, tá, mas você sabe aonde é bom pra você? Aonde que te dá mais prazer? O que que te dá mais prazer? Porque às vezes determinada posição, determinada forma, isso pode agradar um, mas não agradar outro. Mas se eu não falo pra ele que tá ruim, se eu deixo o outro acreditar que tá bom, nada vai mudar, né? Isso é muito Exato. E importante. lembrando dos desafios da mulher no climatério nessa fase, né? A libido pode ficar alterada nessa fase do climatério. Exatamente, em função de muitas questões, né? Pelas próprias alterações hormonais, como queda dos estrogênios e da progesterona, o ressecamento vaginal, gerando muitas vezes dor nas relações. Isso diretamente vai reduzir, né, o desejo pelas relações. A questão, como eu falei anteriormente, do estresse, da ansiedade, aumentando o cortisol e reduzindo também. Essa ansiedade, quando muito intensa e descontrolada por um longo período de tempo, ela pode acabar evoluindo para quadros depressivos, né? Eu falo com meus pacientes que hoje quase todo mundo tem TAG, né? Que é transtorno da ansiedade generalizada. Mas isso tem um espectro, né? Tem um certo ponto disso que fica disfuncional. Uhum. Então, a pessoa tem que ter uma percepção que isso já está saindo dos limites e que está interferindo, né, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua relação, né, com a sua parceria lá dentro de casa, e já atuar preventivamente antes que chegue em um quadro depressivo, por exemplo, que seria mais difícil. A gente sabe que depressão é um quadro em que a pessoa ela reduz a sensação de prazer habitual das atividades que ela tinha anteriormente, dentre elas a atividade sexual, vai estar comprometida. Como a gente comentou anteriormente também em relação aos aspectos relacionais, né, com essas parcerias, outro aspecto muito importante é a questão da mulher com a sua autoimagem, como você mesma falou. A mulher, ela tem que estar bem consigo mesma para conseguir se expor, né, realmente numa intimidade saudável. Ela tem que se sentir bem, fazer as pazes ali com o espelho. Ela estar bem com ela Uhum. mesma, de alguma forma. Então, isso é muito importante, né? Quais outros aspectos vocês acham que Eu acho que a gente podia falar um pouquinho da testosterona, porque também a gente sabe que a indicação da reposição hormonal oficialmente da testosterona é para desejo sexual hipoativo, mas que só o uso da testosterona, diante de todo esse contexto que a gente está conversando, é que ela não vai resolver o problema Muitas faz da mulheres milagre, né? libido acham da que a mulher. testosterona vai chegar e vai resolver o problema. Vai virar Uhum. um furacão. Não é bem assim, mas sim é uma indicação para tratamento de desordens ali da libido também, né? sim, com certeza. Até a própria prasterona, que é um tipo Uhum. de androgênio, né, quando aplicado localmente via vaginal, muitas pacientes já referem uma melhora importante, no sentido de lubrificação, no sentido de maior fortalecimento ali também dessa região.
E da Vascularização. vascularização, acredito que aumenta bem, porque todas assim, ó, pode renovar. E é uma aplicação tópica ali intravaginal, né? No Com menos sentido efeito colateral, menos né? efeito Bem colateral, menos. É não liberada tem em alguns protocolos até para mulher que já teve câncer de Olha, mama. perfeito. exatamente pela Febrasgo, né? Já é liberada nesse sentido, sim. E temos também a própria, como a Lília comentou, a reposição da testosterona em casos muito específicos, como ela mencionou, né, do transtorno do desejo sexual hipoativo. E aí a gente faz um teste terapêutico, não precisa de exame, medir exame, né? Não precisa se medir a testosterona antes para fazer esse teste terapêutico. Com todas essas outras medidas, né, anteriores aí abordadas, fisioterapia pélvica, psicoterapia, e ainda não resolveu, a gente pode realmente fazer esse teste terapêutico. E a gente faz essa reposição via transdérmica da testosterona por 3 meses. Se não houver melhora nenhuma, né, em ao menos uma das 3 esferas aí dessa fases, né, da questão sexual, no sentido de desejo, excitação e orgasmo, a gente deve, inclusive, suspender a terapêutica, porque sem resposta já é uma indicação de suspensão. Isso. Lembrando que normalmente antes da gente entrar com a testosterona nessa mulher que já está menopausada, a gente vai equilibrar os hormônios principais, principalmente o estradiol, Estradiol. Já a tem que tá progesterona, se for o reposto caso, antes. isso tudo já tem que estar equilibrado e a testosterona vem normalmente como uma complementação. Isso é o último passo. E A precisa- testosterona sempre uma paciente que já está em uso de estradiol. Já É. tem que ser uma paciente estrogenizada. Eu acho que tem que ter também essa desmistificação dos hormônios, né? Com certeza. Quando a gente pensa em hormônio, a primeira coisa que às vezes a paciente vai falar assim, não, não posso porque isso dá câncer. Como se hormônio desse câncer, né? A gente escuta isso de todo mundo que participa do podcast. Imagino. Ah, não uso porque dá câncer. Mas as pessoas não querem entender como que esses hormônios são prescritos. É claro que eu acho que isso também é porque tem uma classe médica que tem passado hormônio de forma desenfreada, sem os mínimos critérios, né, pelas sociedades E tem também uma classe competentes. médica que é contra hormônios, que está É o ali parada no radicalismo, né? tempo, né? De É. quando eram estudos que mostravam que tinham alguns efeitos colaterais, mas que não era feita a reposição hormonal da maneira como ela é feita Correta, né? Em hoje, né? altas dosagens, enfim. Então, eu acho que ainda existe muito esse tabu com relação aos hormônios e eles estão justamente aí no mercado para serem utilizados de forma com parcimônia, com cautela e que vai trazer muito benefício para essa mulher. A gente está diante de uma realidade que a mulher 40 a mais, ela é uma mulher bonita, é uma mulher ativa, é uma mulher que tem uma profissão, que ela tem destaque, que ela está cuidando da família. Muitas vezes ela acabou de ser mãe, muitas vezes ela está acabando de entrar num relacionamento. E a questão da sexualidade, a libido, que há pouco tempo atrás, com 40, 45 anos, já era enterrava tabu, a já não vida- existia mais. Exatamente. Hoje em dia ela está em voga, ela precisa ser discutida, a gente precisa pensar e melhorar, porque faz parte da saúde também a gente ter essa parte bem desenvolvida, porque ela também faz parte desse contexto da qualidade de vida, da no saúde da geral. mulher, Inclusive, né? isso consta até em Na recomendação da OMS, OMS. desde Sim. 74, a Sim. saúde sexual, ela faz Faz parte desse parte. conceito, exatamente, integrante do conceito de saúde. Por isso que a gente tem que falar mais, é super importante o que vocês vêm fazendo, que todos os profissionais, que todas as pessoas venham falar sobre essa parte de sexualidade, porque ela faz parte da nossa saúde, faz parte da nossa vida. Eu acredito que isso permeia também outros aspectos da vida da mulher. Claro. Permeia vida social, né? A questão de motivação para prática de atividade física de forma mais regular. Pra dieta, Para porque ela se questão sente de aderência melhor. também a uma dieta, uma atividade física regular. Claro. E Ela se gosta mais. Exata. Ela E se até curte se mais. posiciona melhor no mercado de trabalho, né? Porque essa mulher ainda tem vitalidade, exatamente. Mas ela está precisando muitas vezes equilibrar algumas questões no próprio corpo, alguns, né, aspectos como os hormonais, por exemplo, que estão desequilibrados, né? E as pessoas começam a negligenciar, não, porque eu não vou fazer reposição hormonal, porque eu ouvi dizer que a fulana de tal, prima de não sei quem, teve câncer. Isso que é um grande Isso aí. problema. Bom, para terminar, eu ouço muito você dizer uma frase: prazer é treino. Eu queria que você explicasse um pouquinho, queria que você me exemplificasse assim, algum caso do consultório. Você já conseguiu levar uma mulher que te relatou que nunca tinha tido um orgasmo na vida a passar a ter relações prazerosas?
Conta um pouquinho pra É gente. muito engraçado, porque quando a gente fala do autoconhecimento, do treino do músculo do assoalho pélvico, as pessoas já automaticamente associam a masturbação. Como se eu fosse para as redes sociais e falasse que todo mundo tem que se masturbar. E o autoconhecimento passa pela masturbação, mas não é necessário. A primeira coisa que a gente precisa, gente, é conhecer a anatomia do nosso corpo. Como é que eu vou entender por onde eu faço xixi, por onde sai o sangue da menstruação, por onde sai o bebê, por onde saem as fezes? Porque se eu não conheço o meu corpo, aí eu volto naquele ponto. Como é que eu posso querer que o outro me proporcione prazer? Se eu não tenho o mínimo conhecimento, como é que eu posso esperar que o outro conheça algo que é meu? Né? Então, eu sempre explico a importância da gente conhecer o nosso corpo para que a gente caminhe para o prazer. Eu tenho muitas pacientes de consultório que nunca na vida olharam para o próprio corpo, nunca se conheceram. E volto a dizer, é sobre autoconhecimento. É uma Conhecer. curiosidade até infantil, né? Exatamente. A menininha, desde cedo, ela tem a curiosidade de botar a mão na pepeca, de conhecer a própria pepeca, mas a gente foi podada o tempo, eu lido o tempo inteiro para que a gente não fizesse isso. Então, quando eu penso em autoconhecimento, ele é o cerne da saúde íntima. Conhecimento é poder. Exatamente, para que eu possa saber o que tem de errado, o que eu posso fazer para melhorar. E a partir daí, a fisioterapia, o pompoarismo, os tratamentos hormonais, toda essa parte vai fluir com mais facilidade, né? E casos de consultório que eu mais tenho são mulheres que chegam principalmente na menopausa, aquelas mulheres que não fizeram reposição hormonal e que tinham toda a clínica de indicação, ou mulheres que ainda que fizessem reposição hormonal, mas que não tinham mais relação por conta da atrofia vaginal. E essas mulheres passaram, seja pela fisioterapia pélvica isolada ou pela fisioterapia pélvica associada ao hormônio, associada ao laser vaginal, que eu sou fã. O laser vaginal hoje ele vem para complementar, né, essa melhora do tecido que fica muito fino, muito friável, o Rejuvenescimento, né? rejuvenescimento. Só que as pessoas associam, você até falou essa palavra rejuvenescimento, Lília, que eu tenho às vezes até evito falar porque a pessoa fala assim: "Ah, rejuvenescimento íntimo é para embelezar". Não, gente, é para trazer também estética, mas funcionalidade. Então, o como que a gente pode melhorar a vida dessas mulheres através de medidas simples e acessível, né? E isso é muito importante, porque o resultado faz com que essa mulher, ela se posicione melhor na sua vida, dentro do seu relacionamento, vai melhorar a parte de depressão, parte hormonal, tudo isso por conta de mudanças muito pequenas. Autoestima. Exatamente. Maravilhoso. Nós Exatamente. terminamos então com essa Adoramos. mensagem linda, porque realmente, né, a gente dá poder para a Exatamente. mulher e numa área que sempre foi muito cheio de mitos, cheio de preconceito. Isso é muito legal da gente estar aqui Exatamente. quebrando esses mitos e ajudando a saúde de todas as mulheres, né? E que a gente possa seguir fazendo isso, né, com todo o respeito, porque eu acho que, sobretudo, é a gente levar o assunto com muita clareza, mas com muita seriedade. Eu faço um conteúdo despojado na internet, mas sempre educativo. Sim. Eu tomo muito cuidado com as palavras, porque eu tenho seguidoras. A minha filha de 9 anos é minha seguidora. Ela adora abrir os Que meus bacana. vídeos e se divertir e entender a saúde íntima. Ela mesma fala: "Mamãe, então quer dizer que quando eu tiver com muito pelinho, eu não posso tirar tudo". Eu falo: "Filha, a gente vai entendendo esse cuidado íntimo aos poucos, né?". Então, assim, a gente poder levar esse conhecimento com muita seriedade, respeito, mas de uma forma acessível. E eu acho que E através leve também, por que não com um Exatamente. pouquinho de humor, né? Para dar Exatamente, uma tadinha ali. leveza. Sim. E todas nós aqui sabemos da sua capacidade técnica, científica, com certeza. Mas agora fazendo um gancho com a história lá no início que você comentou, mas olha que interessante, essa forma que você se posiciona na internet gera uma empatia, uma conexão que gerou uma proximidade dessa paciente inicialmente, né, que não tinha ainda ido ao seu ginecologista, né, por receio, e teve aí você como porta de entrada e Exatamente. começou a se cuidar. Então, assim, Exatamente. realmente você gera mudança na vida das É o pessoas. que a gente, eu acho que todos nós esperamos, Isso é o mais né? importante. Não só como profissionais da saúde, mas a partir do momento que a gente se posiciona numa rede social, seja em canais, né, de podcasts, e isso é muito E aí importante, você tem esse gente. carinho, esse cuidado de atingir o público. Exatamente. Exatamente. Porque eu acho que vai Na da dor empatia, a deles. gente se coloca nesse lugar. Gente, eu tô muito, com muitas características de climatério, né? Já tô começando a fazer as minhas dosagens hormonais e tô percebendo essa mudança e o quanto ela é intensa.
E ela vem de Furacão. uma forma avassaladora Avassaladora. e que a gente fica assim, mas será que é? Não, será Sou que eu é mesma? uma irritabilidade, uma ansiedade, Olha, gente, eu não sei Umas que palpitações fora de hora. Não tá nem esquisita. ansiosa, tá tranquila assistindo um Exatamente, filme. Ou de exatamente. Gente, madrugada. e olha o privilégio que a nossa geração tá tendo de falar. Sobre isso. Quantas mulheres passaram por isso sozinhas, caladas? saber, né? Exatamente. E com todo o estigma que a menopausa traz do envelhecimento. Então, por exemplo, eu tenho maior orgulho de falar, estou fazendo 43 anos muito em breve. Eu adoro isso, gente. Porque eu me olho no espelho e eu falo assim, quando eu pensava em 43 anos, eu achei que eu era uma vovó. Uhum. E eu olho para mim hoje, eu falo assim, meu Deus, eu tô muito melhor do que 10 anos atrás. Né? Sim. Então, que a gente possa cuidar Que mais. mulher, né? A gente tem E que olhar e falar, e que que mulher, mulher né? que eu sou exatamente. Que E mulher potente. completa. Exatamente. E que a gente possa não competir umas com as outras, né? Eu acho que a mulher 40 a mais, ela tem essa maturidade. Enquanto as de Sim. 20 estão querendo competir com as de 40, É, a gente não quer, eu não quero estar naquele lugar de novo. Não. Muito pelo contrário, estou muito feliz de estar no meu lugar. E quero mais que estejam mulheres cada vez mais bonitas, cada vez mais seguras, informadas, exatamente. Para que a gente possa Conta pra viver cada gente o vez seu melhor. arroba, pra quem não conhece, como é que faz pra te achar nas Isso. redes. É, tanto no TikTok quanto no Instagram, é lilianafajardo.dra, né, de doutora. Uhum. E tô lá sempre falando sobre essa parte clínica, sobre a parte profissional, que eu acho que como professora eu adoro fazer isso, né? Eu adoro levar conhecimento, falar um pouco sobre a vida acadêmica também, como que a gente leva esse conhecimento para os alunos, que O é seu curso é fantástico. pra leigos também. O meu curso de pompoarismo é para qualquer mulher que queira fazer o E pompoarismo. consegue acessar também pelas suas redes Pelas minhas sociais. redes sociais tem um link lá na bio. Maravilha. Muito obrigada, Eu que Liliana. Foi agradeço. Obrigada, foi maravilhoso. Nossa, que a gente possa fazer isso mais vezes, Sim, né? com Que você certeza. continue nesse caminho Obrigada, aí, meninas. brilhando. Foi um prazer estar aqui com vocês Parabéns, Prazer hoje. foi nosso. Parabéns e muito Obrigada. obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Spotify, seguir a gente no YouTube também. Sinaliza lá, dá o sininho, dá o ok. Acompanha a gente, porque a gente traz muita informação, convidadas muito especiais aqui para a gente estar sempre trazendo mais saúde, mais bem-estar para todas vocês. Agradecer também o nosso patrocinador, que é a Farmácia de Manipulação Farm, sempre preocupada em trazer inovação e bem-estar para você. Então, muito obrigada e em breve nós estaremos de volta.